Noob Slayer 13. Oi, vou começar a postar sobre o meu mundo no Minecraft. Tenho jogado há um tempinho, então eu acho que vai ser muito divertido. De primeiro momento eu pensei que fosse apenas mais um player qualquer iniciando seu novo mundo no Minecraft. Só que daí eu comecei a olhar post por post desse usuário e aí eu descobri que, infelizmente, não era o que eu pensava. Alguns posts mais à frente mostram o jogador encontrando o lugar adequado para a construção de sua casa. Ele acaba construindo uma casa de madeira e com teto de pedregulhos. Bem simples, mas funcional. Logo depois, ele faz mais uma postagem antes de encerrar o primeiro dia no jogo. Bom dia! Dizia a legenda, era o começo de um novo dia de jogo. Não há nada de estranho por aqui, mas no próximo post as coisas vão começar a ficar meio bagunçadas, eu diria. Nessa próxima print que ele postou, ele mostra que havia reconstruído a sua casa inteira utilizando pedregulho. Reconstruí minha casa com pedregulhos. Agora deve estar mais segura. E foi aí que algo me chamou a atenção. Aparentemente ele estava jogando sozinho, em um mundo single player. Então por que ele precisava que sua casa fosse mais segura? Talvez ele quisesse proteger a sua casa de explosões de mobs como o Creeper, ou para não ter a sua porta quebrada por uma horda de zumbis. Ou seja, os monstros podiam aparecer à noite, o que justificava tentar fortalecer a sua base. Isso seria uma boa teoria do porquê que ele reforçou toda a sua casa, mas eu acredito que não seja isso, e você já vai ver o porquê. O post seguinte só reforça a ideia. Quero minerar, mas vou esperar amanhecer primeiro. Dizia ele. Até aí parecia tudo normal, só que a próxima print que ele postou vai começar a mudar o tom da história. Na postagem seguinte ele escreveu: Agora é de manhã, mas vou minerar dentro da minha casa. Vou ver o quanto consigo pegar. Aviso quando voltar. Tá. Essa mensagem por si só já parecia estranha. Se já estava de manhã, por que ele ainda se recusava a sair de casa? No Minecraft é comum que os jogadores esperem amanhecer para sair com segurança. Só que nesse caso, com o sol já alto, o garoto ainda insistia em continuar trancado dentro de sua casa. Mas por quê? Tem um detalhe interessante sobre isso e que deixa muito mais suspeitas. Preste bem atenção na barra de vida. Em alguns posts anteriores, vimos que ele estava terminando a reconstrução de sua casa. E ele estava totalmente saudável, já que ele possuía todos os corações de vida. Naquele momento, nada parecia estar por perto para lhe causar um dano tão absurdo, e mesmo assim daria para se defender normalmente. Então, como ele foi de vida cheia para quase morrer do nada? Será por isso que ele estava com tanto medo de ir para fora de casa? Provavelmente ele é uma criança, e querendo ou não, até eu teria medo de quase morrer para um mob no Minecraft naquela época, a não ser que ele tenha feito algo fora da câmera que não foi normal. Por enquanto, a gente não pode responder a essas perguntas de uma maneira tão rápida, já que a gente precisa de mais pistas para descobrir o que está acontecendo. E nos próximos posts, a situação vai tomar um rumo bem mais assustador. Vou cavar aqui por enquanto para pegar mais recursos. A princípio ele só parecia estar minerando como qualquer outro jogador, mas então eu notei algo estranho no canto da imagem. Ele havia bloqueado a porta de casa. Por quê? O que o faria sentir necessidade de se trancar dentro da própria base? Se voltarmos novamente alguns posts atrás, a gente vai ver que a porta de sua casa é feita de ferro, e é quase improvável de algum mob do jogo destruí-la. O medo dele já não parece mais apenas precaução contra mobs. Agora é como se ele tivesse certeza de que algo lá fora estava esperando por ele. Mas o que exatamente? Na próxima postagem, à primeira vista, tudo parecia normal. Ele só estava minerando carvão. Até eu ler a legenda. Estive minerando por um tempo e agora eu preciso sair. Não sei se eu vou voltar.
Aviso se voltar logo. Essa frase me causou um desconforto imediato. Não sei se vou voltar. Como assim? Bom, provavelmente ele pode estar ocupado com atividades escolares ou algo do tipo na vida real, o que seria compreensível sobre a situação. Só que parece até mais uma despedida pessoal. Até agora nada que nos revela alguma coisa obscura, só mais e mais suspeitas. E o próximo post dele diz o seguinte: Voltei. Achei diamantes, mas... Desculpa, eu não sei se eu posso continuar jogando. Vamos ver. Eles não querem que eu continue, eu acho. Essa mensagem me deixou gelado. Eles não querem que eu continue. Desculpa, não sei se posso continuar jogando. Quem exatamente seriam eles? O mais lógico seria pensar que ele se referia aos pais. Talvez estivesse restringindo o seu tempo no computador, o que é normal na fase juvenil. Mas ainda assim, a forma como ele escreve cada post, desde o primeiro até esse, com um tom que parece assustado, culpado, quase como se estivesse sendo vigiado por algo muito mais ameaçador do que pais preocupados. A frase soa menos como um aviso e mais como um pedido de ajuda. Bom, com o cérebro cheio de teorias que eu fui criando ao longo do tempo até agora, eu fui para a próxima postagem. Me desculpa, eu não consigo mais. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Por favor, me desculpem. Essa foi a pior de todas. No momento eu pensei que pudesse ter sido uma briga no relacionamento de seus pais ou algo do tipo, já que isso poderia afetar a maneira como ele se comunicou naquele dia. Só que o jeito que ele se expressa aqui é simplesmente devastador. Parece que algo quebrou dentro dele. Não se trata apenas de parar de jogar. Ele tá pedindo perdão. Ele tá implorando. E aí? Depois de tudo isso, a gente chega na última postagem. A última postagem feita por Noob Slayer 13. Apenas uma imagem. Uma única imagem do seu jogo. Não parecia ver nada de anormal. Era a primeira vez que ele tomou coragem e deixou a sua casa desde o início de todo o jogo. A não ser para construir ela, óbvio. Parecia finalmente ter superado seu medo. Por um momento, parecia um final feliz. Mas aí, eu olhei com mais atenção, observei a imagem, olhei de novo e foi então que eu vi. Tinha algo o observando. Algo estava do lado de dentro, parcialmente encoberto, mas inegavelmente ali. Aquilo me fez voltar correndo para analisar todas as postagens anteriores. Eu precisava verificar se esse ser já havia aparecido antes em algum momento. E foi aí que eu realmente me assustei. Essa coisa estava ali o tempo todo, nas sombras, ao longe, sempre presente, sempre observando. Agora tudo fazia sentido. O medo, as desculpas, a paranoia. Não, na verdade, ele não tava paranoico. Ele tava sendo vigiado. Ele tava sentindo que algo tava observando ele o tempo inteiro. Mas isso apenas abre outra pergunta. O que aconteceu com ele depois disso? Essas postagens já seriam estranhas por si só. Mas o que realmente torna tudo mais perturbador é o que aconteceu depois. Ele simplesmente desapareceu. Sem atualizações, sem respostas, sem sinais de que ele voltou à conta. Eu até tentei encontrar alguma pista por fora, acessei o perfil dele, mas aconteceu o que eu temia. Ele não acessava desde a última print. Ele desapareceu completamente. Então eu decidi começar a pesquisar sobre o seu nome. E foi no YouTube que eu acabei encontrando algo peculiar. Um canal chamado Noob Slayer 13. Esse canal chamou bastante a minha atenção. A grafia até podia ser diferente. Não poderia ter aquele underline, mas sim, era parecido o suficiente para levantar suspeitas. Então eu fui verificar se o canal tinha algum vídeo postado, e para minha surpresa havia apenas um. Eu decidi assistir. O vídeo à primeira vista era totalmente comum. Como qualquer outro vídeo no YouTube, uma pessoa estava gravando a tela do próprio computador jogando xadrez. Parecia irrelevante, né? Você vai assistir um vídeo no YouTube e só tem a pessoa jogando xadrez. Não tem mais nada do tipo, e nem nada, alguma pista que prove que ele é realmente aquele garoto que a gente viu. Só que eu percebi um único detalhe essencial nesse vídeo. A pessoa fechava o Minecraft nos primeiros segundos do vídeo. Então, percebendo isso, eu decidi parar no mesmo momento. E olhando com mais atenção, eu notei o braço do personagem no jogo. Aquele único pedaço de avatar que aparece quando você joga em primeira pessoa. E era exatamente o mesmo das prints postadas pelo jogador no Reddit. Não havia mais dúvidas. Esse canal era de fato do mesmo garoto por trás das postagens de Noob Slayer. Mas isso
Aquilo ainda não respondia a pergunta principal. O que aconteceu com ele? O vídeo em si, ele não trazia nada de útil, só possivelmente a sua última gravação. Não havia legenda que nos levasse para alguma playlist de vídeos ou algo do tipo, não tinha sinal de perigo, não tinha nenhuma fala no vídeo ou áudio. Nesse momento eu já estava pensando em desistir desse caso, só que quando eu fui olhar os comentários, eu vi algo bem interessante. Aaron, nós te amamos. Aaron, a Mimi sente sua falta. Ambos os comentários foram feitos por essa pessoa que possivelmente tem alguma ligação parental com esse garoto que é chamado de Aaron. Eu comecei a achar estranho, mas foi o terceiro comentário que realmente me paralisou. Aaron, sentimos sua falta, filho. Te amamos. Por favor, volte pra casa logo. Aquilo não era normal. Esses comentários não soavam como simples apoio. Havia algo mais íntimo, mais urgente. Essas mensagens pareciam de alguém que realmente conhecia o garoto por trás da conta. Alguém da família, até mesmo a sua mãe. Mas Aaron? Quem que é Aaron? Debaixo de cada canal com o seu nome principal, a gente pode ver o arroba dele. É como se fosse o nome original de um banco. Mr. Kane 9999. É comum que garotos jovens ponham seu sobrenome como nome principal em alguma rede social, já que a maioria é conhecido por eles. Naquele instante eu tive uma virada de chave. Eu poderia presumir que o seu nome na vida real seria Aaron Kane. Não restavam dúvidas. Esse era o provável nome verdadeiro do garoto. Com todas essas peças reunidas e encaixadas, eu fui direto ao Google, digitando Aaron Kane, como quem busca por uma resposta urgente numa prova. E foi então que me deparei com a pior coisa que eu poderia imaginar, ou que eu já tivesse teorizado: um relatório de pessoa desaparecida. Aaron Kane, 16 anos, visto pela última vez às 11h30 da noite, no dia 12 de abril de 2025. A sensação que me tomou foi indescritível. Aquela coisa que estava observando em seu mundo do Minecraft, aquele terror que o mantinha trancado em casa no jogo, não foi só uma paranoia que ele estava tendo, uma alucinação ou algo do tipo. Essa coisa provavelmente o levou, o fez sumir sem deixar qualquer tipo de rastro. Nem mesmo a sua família sabe aonde que ele foi parar, e nem a polícia local vai conseguir encontrar esse garoto. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu com o Noob Slayer 13, ou melhor, com o Aaron Kane. Até porque mesmo com todas estas pistas reunidas ao longo do tempo, eu não pude conseguir salvar o garoto. E a gente nem teve tempo suficiente pra isso. Tanto é que eu só fui ver isso depois de ele ter desaparecido. Mas de uma coisa eu tenho certeza: não seria bom a gente ir atrás dessa coisa novamente. E nem mesmo você.